dissipadora. Para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme, garantindo assim o calor indispensável à colmeia celular e desembaraçando-se, tanto quanto possível, para entrar no serviço que o aguarda. Ainda na mesma obra, nos domínios da mediunidade, há este trecho. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios, em romagens de serviço edificante fora do carro da matéria densa. Habituados à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável, na esfera de fenômenos habituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, à maneira do molusco que se refugia na própria concha, diante de qualquer impressão em desacordo com seus movimentos rotineiros. Sobre este último ponto, Mr. Mudon tem algo a dizer. Vejamos seu texto, a página 83 de seu livro. Sons e emoções arremessarão o fantasma de volta ao corpo físico mais rapidamente que qualquer outro fator, algumas vezes com a velocidade de um raio. Quando isso ocorre, sente-se um choque no corpo físico, às vezes acompanhado de dor, ou, como tenho chamado, uma sensação de estar dividido em dois. A isto chama-se repercussão. No prodigioso livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, vamos encontrar outros pontos de referência que poderiam ser aqui reproduzidos. Vejamos um deles, obtido a página 68, da ele. A edição. Essa substância, o pigmento ocre, relacionado com o corpo perispiritual, de função muito importante na vida do pensamento. A expressar-se nos chamados corpúsculos de Nice, que podem sofrer a cromatólise, representa elemento psíquico, aurido pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica, através da respiração, durante o repouso físico para a restauração das células fatigadas e insubstituíveis. Os exemplos citados, colhidos, num relance, pela obra de André Luiz, servirão para testar ainda uma vez, se isso for necessário, a validade e a autenticidade dos ensinamentos espíritas, sempre concordantes com as legítimas experiências feitas em todo o mundo, por pessoas espíritas ou não espíritas, como é o caso de Mr. Sylvain J. Mudon. Outras experiências virão, estamos certos, para confirmar ensinamentos recebidos do mundo maior. De certa forma, é bom que tais experiências ocorram com pessoas colocadas fora do círculo espírita e por elas mesmas sejam narradas, embora que imperfeitamente. Muitas dessas narrativas atrairão aqueles que, de tão penetrados pelas doutrinas dominantes, jamais tomariam de um livro espírita para uma leitura conscienciosa e sem ideias a priorísticas. Desses, aqueles que tiverem olhos de ver poderão verificar, então, que não é só um espírita que fala em desdobramento do perispírito, em fenômenos mediúnicos, em clarividência. Embora a terminologia possa ser algo diferente de obra para obra, poderemos facilmente identificar seus pontos de contato, como vimos. No fundo é tudo uma coisa só, a atividade espiritual do homem, na sua caminhada para o alto. E ainda a linguagem profundamente poética do Evangelho que nos fala sabiamente, o Espírito sopra onde quer. Sabedoria imensa de Deus, amigos, porque, soprando onde quer, o fenômeno impõe-se a todas as idades e condições, para que não se diga que tais fatos, e são fatos dos mais legítimos, acontecem apenas com os espíritas. O Espírito, de fato, sopra onde quer. Até mesmo nos corredores milenares do Vaticano, onde os papas têm visões e premonições, muitas das quais transpiram na imprensa leiga. Para nós, isso não é surpresa, porque o Senhor já havia prometido que derramaria seu Espírito por toda a carne. Nossos irmãos mais velhos, do mundo maior, têm sido incansáveis em nos expor, através da tosca linguagem humana, os grandes mistérios da vida, mas, em vez de olhar para cima, o homem teima em continuar mariscando na poeira dos caminhos terrenos. É bom, repitamos,
que obras leigas e imparciais também descubram as realidades que nos têm sido reveladas. Agradeçamos aos mentores do além, seu espírito de sacrifício e caridade, ao virem ensinar-nos todas essas coisas sublimes, tão paciente e cristãmente. Agradeçamos também, com as nossas preces mais comovidas, aqueles abnegados e incompreendidos instrumentos mediúnicos que têm servido humildemente a essa grande obra encetada no espaço. De que vale a ideia sem o veículo de comunicação? De que vale o instrumento sem a ideia? Que Jesus inspire e assista sempre todos esses trabalhadores devotados, imperturbáveis instrumentos de sua obra divina. 4. Um estudo sobre aparições. Mais um livro sobre fenômenos espíritas nos é dado a apreciar. Trata-se, desta vez, de obra dedicada exclusivamente às aparições, e foi escrita por G.N.M. Tyrrell, ex-presidente da Society for Physical Research, da Inglaterra. O livro chama-se Apparitions e nasceu de uma conferência pronunciada pelo autor, em 1942. Sob os auspícios do Frederick W. H. Myers Memorial. A edição que temos em mão é a que foi revista para o público e veio à luz em 1953. Os patrocinadores da publicação, a própria Society for Physical Research SPR, classificam a obra como clássica em sua especialização. Mr. Tyrrell é engenheiro eletricista, tendo dedicado muito tempo a esse tipo de pesquisa. Escolheu, nos vastíssimos anais da sociedade, os casos mais bem documentados e atestados de aparições, assombrações e fenômenos similares, a fim de estudá-los. Diz ele, fiquei fortemente surpreendido por duas razões. A primeira, de que a evidência era muito mais forte do que eu havia previamente admitido. A segunda, de que essa evidência faz incidir um verdadeiro facho de luz sobre o mecanismo da personalidade humana. Vejamos, pois, o que tem Mr. Tyrrell a dizer sobre o assunto. Em face das credenciais que exibe, é de esperar-se importante contribuição ao estudo de tais fenômenos. Sobre isso falaremos mais adiante. Logo de início tenho minhas dúvidas de leitor despretensioso, ao notar que o prefaciador da obra, que situa o livro de Mr. Tyrrell em muito boa conta, nos informa que a teoria física para a explicação dos fatos registrados nas aparições é um promising, isto é, não tem futuro. Por conseguinte, precisamos, diz ele, procurar uma teoria psicológica. Até aí, muito bem. Mas qual a teoria psicológica que resolveram escolher para atacar o problema? Nada mais que a da alucinação. Salvo seja. Esse é o ponto de partida de toda a obra, como se pode ver, já no prefácio, que aliás se estende por muitas páginas. O prefaciador é Mr. H. H. Price, professor de lógica da Universidade de Oxford. Diz Mr. Price que, para situar o argumento cruamente, sabemos de outras fontes de evidência, que é possível ver ou ouvir alguma coisa que não existe. De minha parte, com todo o respeito pela eminente personalidade do autor, eu diria simplesmente que não vejo futuro na sua premissa, porque ele está admitindo, a priori, que a aparição é fenômeno subjetivo, o que vem de encontro aos próprios fatos que Mr. Tyrrell catalogou, como se verá. Mas, vamos devagar. Para complicar coisas que, por sua natureza, nada tem de complicado, o Dr. Price tece várias considerações transcendentais, para depois dizer, numa frase curta, como quem liquida o assunto. O imad scribe tem as telepartic hallucinations. Ou por outra, podemos descrevê-las, as aparições, como alucinações telepáticas. Para dizer isso, creio, não seria preciso escrever um livro, mas continuemos, pois o livro não é só o prefácio. Logo abaixo, o próprio Dr. Price levanta o caso das aparições post-mortem e se pergunta, será que a explicação alucinatória serve também para estes casos? Ele acha que sim, no que parece concordar com Mr. Tyrrell. E se propõe a explicar toda a história. O prefácio vai muito além disto,
mas temos que encarar o livro todo e não somente o prefácio. No primeiro capítulo, Mr. Tyrrell trata do recenseamento das alucinações, tal como vem sendo feito minuciosamente pela SPR, desde 1882. Em algumas pesquisas levadas a efeito entre o público, verificou-se que uma pessoa em 10 passa por alguma sorte de experiência desse tipo, a que o autor chama alucinação sensorial. Examina, então, o aspecto estatístico do fenômeno, a fim de verificar, matematicamente, a possibilidade de coincidência. Recai aqui na mesma trilha batida pelos parapsicólogos da atualidade. É o velho desejo de medir tudo, reduzir tudo à escala ínfima da compreensão humana. Mr. Tyrrell, no entanto, tem momentos de lucidez, ao afirmar que a fraqueza da estatística, quando aplicada aos casos espontâneos, está em que ela não se acha em condições de lidar satisfatoriamente com acontecimentos qualitativamente complexos. Pág. 22. Os resultados estatísticos, a não serem casos mais simples de cômputo numérico de cartas de baralho, como nas experiências do Dr. Heine, por exemplo, apresentam-se, acentua Mr. Tyrrell, fortemente influenciados em favor da teoria do acaso. Passa, então, o autor a comentar as principais conclusões que ressaltam do estudo de dados acumulados pela SPR. Entre outras coisas, esclarece que as aparições têm maior incidência em torno do momento da morte. Outro aspecto importante, referido pelo autor, é o de que o fenômeno nada tem que ver com a morbidez, ocorre em plena lucidez, com pessoas inteiramente sadias. Como não poderia deixar de ser, o problema da sobrevivência tinha que vir à tona, nestas discussões iniciais. De fato, um relatório organizado sobre as pesquisas feitas informa, a certa altura, deixando ao leitor a liberdade de tirar suas próprias conclusões, a distribuição das aparições reconhecidas antes, durante e após a morte da pessoa vista fornece argumentos em favor da continuidade da vida psíquica e da possibilidade de comunicação com os mortos. A quantidade de evidência, no entanto, não parece constituir nada parecido com uma conclusão positiva em favor da atuação post-mortem. Essa é a maneira, sempre dúbia, de concluir que temos encontrado em trabalhos dessa espécie. Falta-lhes a coragem da afirmativa, mostram os fatos, mas, no final, como que receosos de serem mal interpretados pela chamada ciência oficial, fazem ressalvas cautelosas. O próprio Mr. Tyrrell, pág. 27, diz que um ponto sempre esquecido na crítica do fenômeno psíquico é o de que, se uma crítica séria está sendo tentada, não basta dizer, de maneira generalizada, que a evidência é insuficiente para permitir a conclusão supranormal. E mais adiante, é necessário, também, mostrar que alguma explicação se adaptará razoavelmente a cada caso. Isso é o que veremos se ele consegue, quando aplicarmos, às suas próprias teorias, as condições que ele imaginou como teste para as teorias alheias. Quanto à autenticidade dos fenômenos, diz o autor que seria extremamente ridículo que centenas de pessoas honestas, de reconhecido caráter e integridade que sempre agiram com absoluta lisura, de repente resolvessem imaginar uma história fantástica para enganar o próximo. Aí está uma coisa que a razão não poderia aceitar. Há um número considerável de casos que se colocam nitidamente acima de qualquer suspeita de fraude, motivo pelo qual sua aceitação é praticamente imposta ao mais refratário racionalista. Ao concluir o exame das várias objeções que poderiam ser interpostas, diz o autor, pág. 33, a principal conclusão que emerge do nosso exame de casos espontâneos é a de que o acaso não pode razoavelmente explicá-los e a de que ninguém, no decorrer de meio século, jamais demonstrou, de maneira séria e pormenorizada, que o acaso é uma explicação razoável. É interessante insistir, para que fique bem claro no espírito do leitor, que Mr. Tyrrell considera as aparições como fenômeno de considerável importância e que,
se satisfatoriamente compreendido e explicado, possibilitaria profundas sondagens no recesso da personalidade humana. Já a página 42, começa-lhe a estudar as diversas teorias explicativas das aparições. Inicialmente toma de Maieres que, em 1888, decidiu que os fantasmas de vivos ou de mortos são fenômenos telepáticos. Sempre a confusão entre animismo e espiritismo. De acordo com essa teoria, sob pressão de alguma crise, o agente, vivo ou morto, envia uma mensagem telepática ao recipiente que, incorporando a mensagem de forma sensorial, produz o fenômeno da aparição. Mr. Tyrrell acha que a teoria deixa muita coisa por explicar, mas admite que contém alguma substância. Um dos grandes óbices da hipótese, e ainda é ele quem o diz, é o fato de que há considerável número de aparições coletivas. Para que os fatos se passassem conforme Myers imaginou, seria preciso que a mensagem telepática, enviada pelo agente em crise, alcançasse simultaneamente a todos os presentes e produzisse exatamente a mesma reação psicológica que resultaria na aparição. Convenhamos que é preciso muito boa vontade para admitir tudo isso. Mas, continuemos. Outro autor, Gurney, citado por Mr. Tyrrell, ainda complica mais a coisa. Parece uma criança apanhando em mentira e que, para justificar uma, tem que contar mais 3 ou 4. Gurney apresenta 3 alternativas para explicar o fenômeno da aparição coletiva. 1. A presença física do fantasma no local onde é visto. 2. O agente influencia telepaticamente os receptivos B e C, independentemente, e cada um deles cria sua própria imagem sensorial. 3. O agente influencia telepaticamente, em primeiro lugar, o perceptivo primário B, no qual está interessado, e este, ao criar sua imagem, transmite a aparição a C, que repete o processo e a retransmite a D, e assim por diante. Gurney resume esta última hipótese, dizendo que o processo é uma espécie de infecção. A primeira possibilidade é rejeitada por Myers e pelo próprio Gurney. A segunda é considerada como improvável, principalmente porque, nas aparições post-mortem, seria necessário admitir que a mensagem telepática ficasse retida por algum tempo, o que tornaria dificilmente explicável a aparição coletiva, de vez que se teria que fazer coincidir o período de retenção de maneira tal que o momento da aparição coincidisse para várias pessoas. Resta-lhes, então, a terceira, por mais fantástica que seja. Pois é a preferida e sobre ela Mr. Tyrrell muito terá que falar através de seu livro. As páginas seguintes são dedicadas à minuciosa análise das teorias, especialmente nos casos de percepção coletiva. Não importa que os fatos sejam o mais formal desmentido a absurda teoria. É incrível que, dispondo de uma hipótese tão simples e que se ajusta perfeitamente a todos os fatos, os chamados homens de ciência se empenhem tão fundamente em procurar explicações das mais complexas, que, somente à força de verdadeiras marteladas no bom senso do leitor, conseguem ser examinadas. Já que se admite, como hipótese de trabalho, a absurda teoria da infecção de Gurney, por que não se admitir, na mesma base pelo menos, a da presença física do fantasma, isto é, do espírito, no local em que ocorre a manifestação? São de um ridículo espantoso essas discussões acadêmicas. No futuro, muito se surpreenderá um estudioso que se der ao trabalho de examinar a tremenda massa de tolices que se acumulou em torno deste assunto, a tinta que se gastou e o tempo que se consumiu nestas discussões estéreis. A vaidade da ciência oficial se recusa sistematicamente a admitir, até mesmo como simples hipótese, verdades milenares que espíritos livres de preconceitos sempre aceitaram como legítimas. Tal como hoje, ao examinarmos o passado, achamos ridículas e fantásticas as objeções levantadas à ideia de Pasteur, de que os germes causavam a infecção. Naquela ocasião, também,
a hipótese mais simples e racional foi afastada em favor de complexas teorias da geração espontânea e outras que tais. O novo conceito, no entanto, impunha uma revisão tão brusca nas doutrinas vigentes, que a vaidade científica não o deixava prevalecer. No segundo capítulo, Mr. Tyrrell examina as características das aparições, apresentando os casos retirados dos arquivos da SPR. Estuda, em primeiro lugar, a apresentação espacial das aparições, que surgem em diferentes tipos de ambientes, cercados de acidentes próprios, fora da perspectiva habitual do perceptivo. Em seguida, é estudado o aspecto não físico das aparições. O autor, embora reconhecendo que há aspectos físicos nas aparições, como no caso de Poltergeist, informa que isso está fora dos objetivos do seu trabalho. É uma pena e uma falha, porque, se há evidência de caráter físico, este deve ser considerado no conjunto, sem o que, a tese do autor ficará seriamente prejudicada. Mas, vejamos o que tem ele a dizer. Em capítulo especial, relaciona as diversas características das aparições, tal como a faculdade de aparecerem e desaparecerem dentro de cômodos fechados, de passarem através de paredes, portas, objetos físicos em geral, e também a de serem atravessadas por pessoas, que nelas não encontram resistência, bem como o fato de, algumas vezes, serem vistas ou ouvidas por alguns dos presentes, mas não por outros, etc. Novos casos são apresentados em apoio desses diferentes aspectos. O seguir, Mr. Tyrrell estuda o que chama imitação da percepção normal. Em sua opinião, as aparições procuram imitar a realidade. À primeira vista, nem parecem fantasmas, mas seres humanos de verdade, chegando mesmo a projetarem sombra, ou atravessarem diante de um foco luminoso, ou a refletirem sua própria imagem em espelhos, etc. Mais casos são relacionados e comentados. Outros aspectos apresentados, a seguir, dizem respeito à faculdade que tem as aparições de se mostrarem vestidas, cercadas de objetos, animais, etc. Daí a reação de certas pessoas que, segundo Mr. Tyrrell, protestam, dizendo que, além de acreditarem em fantasmas, terão também que acreditar em roupas fantasmagóricas. Ao discutir o fenômeno da aparição coletiva, Mr. Tyrrell volta a examinar as teorias de Myers e Gurney. O primeiro admitiu, nesses casos, que o agente da aparição, isto é, o fantasma, estava presente materialmente, mas não fisicamente, no local da aparição. Aí vemos novamente a substituição de um conceito simples por outro mais complexo e de mais difícil explicação. Um grande problema para esses teoristas é apontado por Mr. Tyrrell. As pessoas que viram a aparição, observam-na dentro de todas as leis da perspectiva, logicamente colocada no espaço físico, como uma pessoa real. Assim, um espectador situado na frente da aparição veria seu rosto, à frente do corpo, etc., enquanto que outro, colocado atrás, veria parte de trás da cabeça, as costas, um terceiro, ao lado, haveria de perfil, e assim por diante. Como aplicar, pois, a teoria da infecção de Gurney? Se a imagem é retransmitida de um para outro, ela deveria ser idêntica. Acho que podemos estabelecer aqui uma relação curiosa. Um transmissor de televisão envia exatamente a mesma imagem, na mesma perspectiva, no mesmo ângulo, a todos os aparelhos sintonizados com aquela estação. Seria de um ridículo insustentável querermos convencer alguém de que cada aparelho de televisão deveria logicamente receber uma imagem diferente, de acordo com o ponto de vista do telespectador e sua posição no espaço físico. Aqui, como no fenômeno da aparição, o fato é objetivo e não subjetivo, a despeito de todas as teorias que se construírem. Para sair do impasse, Gurney só tinha uma fórmula e usou-a sem a menor cerimônia. Duvidou de que os fatos se passassem da forma descrita, isto é,
Que cada um visse a imagem de seu próprio ponto de vista. Se isso fosse verdade, e é traço, então a teoria subjetiva das aparições é uma grande tolice, e é, também. O fenômeno é objetivo, repitamos. Mas, não vamos deixar disparar o carro. Mr. Tyrrell acrescenta, mais além, que os vários observadores das aparições coletivas as situam no mesmo ponto do espaço. Em outras palavras, se 3 pessoas veem um fantasma sentado numa cadeira de braços, ao canto da sala, não há o que contestar, é porque, de fato, o fantasma está ali sentado, quer queiram ou não os teóricos. Se o fantasma se move, os 3 observadores o verão mover-se e as descrições que fazem concordam, ponto por ponto. Dessas dificuldades não sai Mr. Gurney, o autor da teoria da infecção. Ainda no capítulo sobre as características das aparições, Mr. Tyrrell apresenta a descrição do que seria uma aparição perfeita, reunindo para isso todos os elementos que deveriam contribuir para que esse fenômeno ocorresse. São 19 as condições de uma aparição perfeita, segundo o autor. É uma lástima que não as possamos listar minuciosamente para o leitor. Referem-se à sua aparência física, ao modo de andar, aos efeitos de luz e sombra que incidem sobre a figura, ao ruído de suas roupas ao caminhar, ao ruído de sua respiração, se chegarmos bem perto dela, à reflexão da imagem em um espelho, às sombras que projetaria, etc. etc. Claro que existem nos arquivos da SPR casos comprovados de cada aspecto desses. Em outras palavras, houve aparições que projetaram sombras, que produziram ruídos ao caminhar, que se refletiram em espelhos, etc. Agora, o que muito surpreende na exposição de Mr. Tyrrell e que nos põe de sobreaviso sobre suas próprias concepções é o que contém o item 11 de suas características da aparição perfeita. Diz ele, além de suas roupas, a figura poderá ter outros acessórios, tal como uma bengala ou outro qualquer objeto. E poderia ser acompanhada por um cão ou mesmo por um ser humano. Estes teriam aparência normal e procederiam de maneira normal. Com respeito à companhia humana, acho que não faria nenhuma diferença o fato de ter ou não existido essa figura complementar. Pickwick ou Sherlock Holmes fariam o mesmo que Charles Dickens ou Sir Arthur Conan Doyle e teriam a mesma aparência de vida e naturalidade. Em apoio dessa suposição, o autor não tem nenhum fato recolhido pela SPR, caso contrário, tê-lo-ia citado, como os demais. Menciona, porém, Myers e Gurney. O capítulo 3º é dedicado à teoria das aparições e o autor envereda por complicadíssimos raciocínios de psicologia para construir os fundamentos das teorias que pretende arquitetar. Não creio que o leitor leigo, como eu, tenha algum interesse no esmiuçamento dessas ideias. No entanto, já apague. 88. O autor começa a tirar algumas de suas conclusões. Uma delas é a de que as aparições telepáticas têm uma origem psicológica e não física, apenas imitam a realidade, mas não participam dela. É interessante observar que o autor teve uma intuição do problema, mas não soube ou não quis admitir o fato. Diz ele, parece que as alucinações sensoriais são produzidas por um mecanismo semipsicológico, algo que estaria a meio caminho entre a mente e a máquina, isto é, algo com características semiconscientes. Nós diríamos que esse mecanismo existe de fato e se chama perispírito. Está localizado exatamente nas fronteiras entre a matéria grosseira e o espírito imaterial. Quanto ao subconsciente, ou seja, as condições semiconscientes a que ele se refere, um dia encontrará a ciência, no substrato das vidas anteriores, o imenso porão da nossa personalidade. Não obstante suas ideias sobre alucinações sensoriais e sua admissão do caráter subjetivo, em contraposição ao caráter objetivo, das aparições, Mr. Tyrrell relata, às páginas 98 e seguintes, o caso que levou o número 35. Este é um caso deveras importante, porque,
A meu ver, contém outras implicações que não foram mencionadas pelo autor. Trata-se do seguinte: um cidadão, chamado Mr. A, perdeu a vista esquerda numa operação de glaucoma, ao mesmo tempo que a direita ficou seriamente afetada. O centro de seu campo visual era todo obscurecido, como que envolvido em permanente névoa. Quanto ao mais, Mr. A era uma pessoa perfeitamente normal. Ora, esse cavalheiro, que mal distinguia as coisas, os seres e objetos, tinha visões de extraordinária nitidez, que duravam dias até. Da primeira vez, viu apenas um muro ao longo de uma estrada, num trecho que ele tinha certeza de não haver muro algum. E não via como usualmente seus olhos defeituosos mostravam as coisas. Não. Via tudo com nitidez absoluta, as pedras, a argamassa, o reflexo dos raios solares nas pedras. Ocorreu-lhe, então, que, mesmo fechando os olhos, talvez ele continuasse a ver o muro. E, de fato, fechou-os e ainda via tudo como dantes. Lá estava o muro, com os mesmos detalhes, brilhando ao sol. Outras imagens surgiriam mais tarde, como a de uma senhora que caminhava à sua frente, tão junto de si que ele mal podia evitar pisar-lhe a cauda do vestido. A saia era vermelha e continha grupos de linhas brancas, um traço largo com duas linhas finas de cada lado. As vestes da moça se agitavam naturalmente, com os movimentos do corpo. Era tudo real, perfeito, sem sombra de dúvida. Os comentários de Mr. Tyrrell são deveras surpreendentes. Diz ele que o caso revela a existência, na personalidade humana, de uma completa maquinaria para produzir imagens visuais idênticas às da percepção normal, inclusive o ambiente, isto é, o local onde ocorrem as visões e que nem sempre coincide com o plano físico onde se acha o vidente. Acha então, o autor, que por isso os órgãos não são necessários em tais experiências. Por conseguinte, e ainda ele quem o diz traço, nada há de supranormal no fenômeno. Para início de conversa, acho que seria necessário esclarecer o que se esconde atrás dessa palavra supranormal. A meu ver, a própria classificação de normal e supranormal é arbitrária. Qual o critério adotado pelos que atiram tal ou qual fenômeno para lá ou para cada linha demarcatória? Não há outro senão o estatístico. Se há uma incidência muito grande, isto é, se o fenômeno ocorrer com relativa frequência, também é arbitrariamente estimado ou prefixada, então é normal. Se ocorrer mais raramente, então é tido como supranormal. Tenho a pretensão de achar que este critério de classificação não resiste à análise séria do raciocínio desapaixonado. Há alguns decênios, a passagem de um avião, cortando os espaços, era acontecimento raríssimo, e até mesmo considerado impossível por muitos, porque o mais pesado que o ar não poderia logicamente manter-se suspenso no espaço. Como se resolve o problema? O voo do avião era então um fenômeno supranormal? Sim, se o avaliarmos pelos padrões de Mr. Tyrrell e outros. Não, se o submetermos às imposições do raciocínio. Assim considerados os fatos, fica muito abalado o conceito de supranormalidade, tese que os espíritas jamais reivindicaram. O fenômeno espírita é absolutamente normal na faixa vibratória em que ocorre, embora de incidência estatística relativamente baixa, naquela em que estamos, os encarnados. A complicada teorização de Mr. Tyrrell não explica o fenômeno da percepção de Mr. A, um homem que mal podia enxergar com seus olhos físicos. Quer queiram, quer não, a visão de Mr. A era um fenômeno objetivo, isto é, o muro lá estava de verdade, ainda que num plano diferente das realidades físicas a que estamos acostumados, como também lá estava a moça que caminhava à sua frente. Abramos aqui um parênteses. As visões que ele experimentava eram função específica de seus órgãos perispirituais, os correspondentes órgãos físicos não participavam do fenômeno. A prova está em que, fechando estes, ele continuava a ver tudo com a mesma nitidez e perfeição.
A grande significação dessa experiência está exatamente na comprovação do fato irrecusável de que o corpo físico é mero ponto de apoio da ação espiritual, simples instrumento grosseiro de que se vale o espírito para exercer sua atividade física. Enquanto estiver atado à matéria, o espírito estará mais ou menos limitado a essa contingência, chegando mesmo a perder parte de suas faculdades se desaparecem ou são mutilados os órgãos físicos correspondentes. Dessa forma, a não ser excepcionalmente, como acabamos de verificar, se extirparmos os olhos físicos, a criatura humana deixa de ver, da mesma forma que, se nos deceparem as pernas, deixaremos de andar. A deficiência permanecerá enquanto o espírito estiver ligado ao corpo físico. Quando se desprender, após a crise da morte, suas faculdades lhe serão devolvidas intactas, como tem comprovado as inúmeras comunicações recebidas. Se os nossos pesquisadores modernos quisessem admitir isto, pelo menos como hipótese, dariam um grande passo à frente, porque um dos fundamentos básicos do materialismo científico e pseudocientífico está precisamente nessa errônea concepção de que a atividade mental é uma espécie de subproduto da função física. O próprio Dr. Heine segue pelo mesmo caminho ao afirmar que a dificuldade, no enquadramento científico do que chamamos espírito, está em que o desenvolvimento das faculdades intelectuais acompanha o desenvolvimento do corpo físico e que a privação de um órgão físico acarreta a perda da atividade correspondente. Por conseguinte, dizem os cientistas, a atividade mental é a decorrência direta do mecanismo físico e nada a tem de transcendental, como querem os espiritualistas do mundo inteiro. Para essas conclusões materialistas concorrem, como estamos vendo, até mesmo os autores que, caolhamente, admitem o fato, porque é inegável traço, mas buscam inutilmente explicá-lo com teorias inadaptáveis àqueles mesmos fatos que observaram. Deixem-me dizer, ainda, que o caso 35 está no livro de Mr. Tyrrell sob o título curioso e esdrúxulo de uma alucinação subjetiva, não telepática. Que não é telepática, sabemos nós. Mas, por que subjetiva? E por que alucinação? Com o objetivo de fazer caber todos os casos relatados dentro de suas inaceitáveis teorias, Mr. Tyrrell se empenha fundamente nas mais complexas hipóteses. Em sua concepção, a visão é produzida por um conjunto de circunstâncias. Não passa de uma fantástica piece of stage machinery, quer dizer, uma peça de mecânica teatral. Ela é criada, literalmente, na expressão do autor, para expressar uma ideia. Essa ideia é uma espécie de motivo, de tema, ponto de partida para a criação do enredo, não faltando mesmo o produtor e o cenarista. Na sua opinião, o agente do drama e seu perceptivo, utilizando recursos comuns, lembranças e noções retiradas do inconsciente, constroem o drama, montam o cenário e, então, a ideia se dramatiza, como se não passasse tudo de uma cena barata de vaudeville. Infelizmente, o autor não pôde explicar como é que se passa o fenômeno. Admite, porém, que é difícil imaginar o agente do drama e seu perceptivo reunidos, a combinarem os pormenores da ação. Pag. 102. Nas páginas seguintes, Mr. Tyrrell expõe miudamente suas ideias, citando Freud, Maieres, Leibniz, MacDougall, Massé, Lord Balfour e outros. Parece que, não se sentindo muito certo de seus próprios recursos, o autor busca apoiar-se a Lewis. Suas dificuldades aumentam sensivelmente quando ele procura explicar, a seu modo, as visões coletivas, isto é, presenciadas por mais de uma pessoa. Conclui, por não haver outra alternativa, dentro de sua linha de raciocínio, que alguma forma de processo telepático deve ocorrer. Mas como? Se ele próprio acabou de recusar, muito legitimamente, a hipótese de Gurney que explicava a transmissão por um ridículo processo de infecção. A seu ver, então, cada um dos espectadores seria induzido a criar a sua imagem, expressando,
Assim, uma ideia coletiva é coincidente. Quanta boa vontade é preciso ter para aceitar todo esse mecanismo. O autor ainda vai mais longe, porém, e diz: se pudéssemos produzir tais fenômenos coletivos experimentalmente, aprenderíamos muita coisa sobre telepatia. Mas, não se impressione o leitor com as atuais dificuldades do autor, porque elas se agravarão nos capítulos seguintes. No capítulo 4, Clarividência, do seu livro, Mr. Tyrrell encontra novos e sérios embaraços. Diz inicialmente que, do ponto de vista teórico, os casos mais difíceis de explicar são os chamados recíprocos. Precisamos contar este também, que é de grande importância. É um caso clássico e que no livro tomou o número 36. Mr. Wilmot, um cidadão americano, regressava de navio à sua pátria, em companhia de um amigo, Mr. Tite. Ocupavam a mesma cabina, com 2 leitos, um em cima, outro embaixo. Mr. Wilmot conseguiu dormir e sonhou, já de manhã, que sua esposa, que estava nos Estados Unidos, viera visitá-lo. Ela entrou no camarote, hesitou ao ver que havia outro senhor no leito de cima, mas caminhou na direção do marido, curvou-se para beijá-lo levemente, fez-lhe uma rápida carícia e saiu silenciosamente. Em seguida, ele acordou e deu com o amigo, no leito de cima, apoiado num cotovelo e olhando de maneira estranha. Você, hein? Disse-lhe o outro, recebendo visitas femininas aqui no camarote. Mr. Wilmot, atônito, insistiu por explicações e o amigo narrou toda a história. A descrição correspondia exatamente ao sonho que acabara de ter. O mais interessante, porém, é que, ao chegar em casa, a esposa de Mr. Wilmot foi logo perguntando: você recebeu uma visita minha, terça-feira da semana passada? Ele fingiu ignorar e respondeu: como? Se eu estava em alto mar, a mais de 1000 milhas daqui? Ela contou, então, o que se passara. Sentindo-se preocupada com o marido, pois tinha tido notícia de que o navio em que ele viajava sofrera consequências de mau tempo, transportara-se para lá, de algum modo. Lembra-se de ter cruzado o mar agitado e chegado ao navio, baixo e negro traço, onde entrou, descendo a cabina onde estava o marido dormindo. Ao entrar, notou que havia um homem a olhar fixamente para ela, do leito de cima. Hesitou por alguns instantes, mas depois foi até ao marido, curvou-se para beijá-lo e fazer-lhe uma carícia, retirando-se em seguida. O leitor pode agora imaginar as dificuldades de Mr. Tyrrell. Ele começa por admitir que o caso parece favorecer fortemente a teoria de Myers, segundo a qual uma inteligência consciente, observadora, estaria presente no lugar em que a aparição foi vista. O Sr. Wilmot se recorda de cada detalhe: o amigo do marido, a olhá-la do leito de cima, o estilo peculiar dos leitos, que ela descreveu ao marido, o mar agitado, o navio, tudo mais. Por conseguinte, seria de se admitir, logicamente, que ela esteve lá. Mas não. Mr. Tyrrell conclui que ela viu a cabina através de uma ligação telepática com o marido. O fato de Mr. Tite, companheiro de quarto, ter participado da experiência, teria ocorrido, segundo Gurney, porque ele se infeccionou pela ideia. As explicações de Mr. Tyrrell prosseguem, tão laboriosas quanto fantásticas e inúteis. Depois de muito escrever, citar e conjecturar, o autor conclui que toda a história foi um drama construído pelo inconsciente do Sr. Wilmot e de sua esposa. Bem, e como é que Mr. Tite, espectador desinteressado, assistiu a tudo? É fácil, diz Tyrrell, ele era uma peça importante no drama, que não estaria completo sem ele, por conseguinte, foi arrastado para a ação da peça. Simples, não? Mas como se deu esse fenômeno? O autor não explica, infelizmente. Fica o leitor com todo o direito de achar que ele não tem uma explicação plausível do mecanismo dessa participação involuntária de Mr. Tite, ainda que admitindo ser verídica ou aceitável a primeira parte da explicação,
quando afirmou que a visão era uma conspiração entre o Sr. e a Sra. Wilmot. No subcapítulo seguinte, o autor examina alguns fenômenos anímicos, a que ele chama a travelling clairvoyance, clarividência móvel. Ele próprio é o primeiro a autenticar os fatos que cita, que estão acima de qualquer suspeita. Trata-se de fenômeno de desdobramento consciente do perispírito. No caso, uma jovem, que nunca recebeu dinheiro pelas demonstrações que fez, desdobrava-se, conservando a consciência e depois descrevia as cenas a que assistira. Tais descrições eram testadas posteriormente, com as pessoas visitadas pela jovem, em espírito. Claro que Mr. Tyrrell não conta o fato com essas palavras, mas é o que de fato ocorre. Como é, então, que ele explica o caso? Simples. Ele não admite a presença da moça no local que ela sempre descreve após a experimentação. Acha que ela construiu toda a cena, retirando o material de sua própria personalidade das personalidades daqueles que possuem a informação de que ela precisa para montar sua dramatização. Extraordinário poder dessa moça. Descobrir que informação iria precisar, e descobrir onde encontrar as pessoas que possuíam tais informes e, ainda mais, penetrar a memória dessas pessoas e de lá retirar o material de suas construções. É de estarrecer. Não posso compreender por que todo esse esforço titânico em substituir, por uma elaborada, fantástica e inaceitável hipótese, uma explicação tão simples, racional, lógica e perfeita. Por que não se admite, pelo menos como hipótese, a afirmativa de que a moça esteve de fato no local que descreveu? Não em seu corpo físico, material, mas em seu corpo perispiritual, consciente. Às vezes, o autor tem momentos de humildade passageira. Admite, a página 128, que estamos ainda no escuro, com relação à estrutura da personalidade humana, que é provavelmente muito mais extensa e complexa que qualquer ideia que dela se possa ter no presente. Talvez o processo telepático descubra, na personalidade, um fator que os processos subjetivos e hipnóticos não tenham ainda atingido. Com essas ideias preconcebidas, a ciência continuará ainda por muito tempo naquele escuro a que se refere o autor, não conseguindo nem mesmo tocar a superfície do profundo significado contido na personalidade humana. Para o fim do livro, o autor se perde ainda mais nas suas conclusões. Vejamos algumas. Comentando um caso em que a aparição não é de pessoa viva conhecida, ele informa, candidamente, que, se a aparição representa uma pessoa morta, isso não quer dizer que o morto é o agente. A pessoa viva pode produzir o fenômeno. Como já vimos, o autor acha que o agente, isto é, aquele que deseja produzir uma aparição em um drama, tem poderes supranormais, sendo capaz de criar o que bem aprouver, até mesmo reprodução exata de outro ser humano. No entanto, após afirmar isso, informa que, por outro lado, a aparição é produzida por algum agente que na maioria dos casos é difícil encontrar um candidato plausível, a não ser a própria pessoa que a aparição representa. Em outras palavras, se a aparição parece com meu amigo J, falecido há muito tempo, quem estaria interessado em se mostrar como J, a não ser ele mesmo? E daí, pergunto eu, onde ficamos, Mr. Tyrrell? Mas vamos seguir mais um pouco o pensamento do autor. Os casos em que a evidência indica que o fantasma aparecido não estava mais entre os chamados vivos, Gurney os interpretou como sendo de telepatia diferida ou retardada. Vejamos o que é isso. A pessoa, ao morrer, segundo aquele teorista, enviou uma mensagem telepática a alguém, que só a recebeu alguns minutos depois ou algumas horas depois. Não vamos discutir essa possibilidade. Vejamos, porém, onde quer chegar Mr. Tyrrell. Em contraposição à teoria de Gurney, Myers acha que o ente meteterial está de fato presente, onde se deu a aparição. O autor não sabe como decidir a pendência, porque páginas atrás já rejeitara a hipótese de Gurney, baseando-se, não somente na lógica,
como em casos concretos que relatou e os quais a teoria de Gurney não se adaptava. O dilema, então, pode ser assim expresso, se me permitem, ou a hipótese da telepatia diferida, de Gurney, ou a hipótese meteterial de Myers e seu corolário lógico, indispensável, conclusivo, que é a sobrevivência do espírito. Não sabendo o que fazer de seu dilema, o autor cria uma terceira ponta na alternativa, como um apêndice incongruente. Diz ele que a argumentação apresentada no presente livro rejeita a interpretação de Myers e altera profundamente a de Gurney. Vemos, pois, que o autor força a adaptação de suas teorias à medida que as dificuldades vão surgindo em seu caminho, porque antes rejeitara não somente a teoria de Myers como a de Gurney. Ao tentar mais adiante explicar os casos de aparições ocorridas muito depois da morte, Gurney havia fixado um limite arbitrário de 12 horas. Mr. Tyrrell esbarra novamente com um volumoso bloco atravessado em seu caminho, os casos de percepção coletiva de aparições. Ainda se poderia admitir, num tour de force, que a imagem telepática enviada pelo agente, no momento da morte, ficasse retardada, de certa forma não explicada e certamente não explicável. Por fim, ao cabo de algumas horas, dias, ou anos, a imagem atingiria o perceptivo, num momento psicológico favorável, quando ele estivesse em condições de receber a imagem. Então, o fenômeno ocorreria e estaria tudo em paz. Mas como é que todo esse conjunto de circunstâncias poderia ser aplicado racionalmente, quando duas, três ou mais pessoas assistem ao mesmo fenômeno de aparição e suas descrições coincidem? O retardamento da imagem telepática, nesse caso, teria que viajar no tempo e no espaço, tomando em consideração, com precisão matemática, a disposição de cada um dos espectadores, para, então, eclodir, simultaneamente, em todos, no exato momento psicológico de cada um. E daí? Mr. Tyrrell não se impressiona muito com as dificuldades criadas pela evidência e sai-se com esta, pág. 136. Alguns casos certamente contêm certa evidência em favor do ponto de vista de que a pessoa morta representada pela aparição é realmente o agente. Então, qual a conclusão do leitor? Mr. Tyrrell aceita ou não aceita a sobrevivência? De minha parte não admiro que o leitor não possa decidir a pendência, porque o próprio Mr. Tyrrell está envolto pelas trevas da dúvida. Desde que exista, porém, uma exceção a qual não se aplica a hipótese arquitetada para a generalidade do fenômeno, a suposição perde toda a sua substância. É uma contingência inelutável do raciocínio científico, não da alta ciência, que eu, pobre de mim, não estaria em condições nem de mencionar traço, mas daquela ciência modesta, contida nas leis fundamentais que nós todos aprendemos no ginásio. Uma lei só pode ser estabelecida quando, sob idênticas condições experimentais, produz idênticos resultados. Se misturarmos oxigênio e hidrogênio, nas proporções exigidas, e mergulharmos na mistura uma esponja de platina, há uma reação química e se produz água, H20. Qualquer pessoa poderá fazer a experiência e ela se repetirá ad infinitum, quando observadas as mesmas condições básicas. Agora, se alguns casos de aparição produzem evidência da ação de pessoas chamadas mortas, e isso o autor admite, como acabamos de ver traço, então já não se pode generalizar a ideia de que a sobrevivência não ocorre porque o fenômeno pode ser produzido por pessoas vivas. Afinal, que lei é essa que se adapta a diferentes situações? Basta uma exceção para invalidar o raciocínio. E existe uma força impressionante de evidência a esse respeito, desde tempos imemoriais. O próprio Cristo foi agente de aparições, logo após a morte na cruz. Mal subidas tamancas ainda modestas da incipiente ciência humana, o homem se deixa levar pela mística do laboratório e só aceitaria a existência e a sobrevivência do espírito se conseguisse aprisioná-lo numa proveta e submetê-lo a testes. Ainda bem que o espírito humano,
elaborado por uma inteligência infinitamente superior, ignora essas ridicularias e vai vivendo e sobrevivendo, enquanto espera pela evolução do próprio homem. A página 137, Mr. Tyrrell afirma, após inúmeros rodeios, que, embora haja sempre algum jeito de escapar à explicação da sobrevivência, ele pessoalmente admite, à medida que os relatos se vão avolumando, que parte considerável de casos, a parte de qualquer consideração a priorística, indicação sobrevivente. O caso 49 é um desses. Uma criança de 2 anos e meio perdeu um irmãozinho de apenas 8 meses. Diariamente o menino dizia à mãe que o babi falecido chamava por ele. Largava seus brinquedos e corria na direção onde via a imagem do irmão desaparecido, dizendo à mãe que o babi o estava chamando, que ela não ficasse triste quando ele se fosse, etc. Um dia, veio aflito chamar a mãe para ver o babi sentado na sua cadeira alta. Nunca estivera tão excitado. Dizia a mãe, venha depressa, o babi está sentado na cadeira alta. Quando não mais pôde ver o irmão, ao retornar, disse à mãe que ela não tinha vindo rapidamente como precisava. Agora, ele se foi, concluiu. Esse menino, que gozava de perfeita saúde, adoeceu e morreu 9 semanas após a morte do irmão mais novo. Comentário muito seco de Mr. Tyrrell. Estas parecem ser alucinações, grifo meu, notáveis para uma criança de 2 anos e meio. No entanto, pelo simples fato de terem ocorrido com uma criança de tão pouca idade, é o próprio autor quem o admite se apresentam acima de qualquer suspeição de fraude. Em outro caso relatado, número 51, Mr. Tyrrell não encontra outra saída e diz, devo confessar que não consigo ver nenhum outro agente plausível, dos fenômenos narrados, a não ser a personalidade ou ser da Sra. S., cujos aspectos e hábitos o fantasma reproduzia. Pag. 142. Aliás, seja feita esta justiça ao autor. Ele não põe em dúvida, nem por sombra, a autenticidade dos fenômenos, o que seria o cúmulo. Seu engano está em querer forçá-los dentro de suas hipóteses e teorias. A aparição número 51 durou 7 anos, foi testemunhada por 20 pessoas diferentes. As descrições coincidem, os animais sentiam também o fenômeno. Enfim, um caso perfeito, inadmissível como trapaça. Continuando sua tremenda ginástica mental para criar explicações complicadas, o autor cada vez mais se perde pelos caminhos que escolheu. Levanta primeiro a hipótese de que as aparições coletivas, depois da morte do agente, seriam um produto das ideias que sobre ele ficaram na memória dos que lhe sobreviveram. Tão acostumados estavam os sobreviventes a ver a pessoa andando pela casa, que continuam ainda a ver seu fantasma. Os estranhos, em tal caso, o veriam também por causa do caráter telepático daquelas ideias, deixadas na memória dos sobreviventes. No subcapítulo seguinte, Pag. 149, o autor analisa, pela sua conexão com o assunto, novos casos em que ocorrem experiências com pessoas vivas, fora do corpo físico, e que se conservam conscientes durante o processo. O caso 57 é um desses e dos mais interessantes. O narrador, Dr. Wiltse, da cidade de Sidi, no estado americano de Kansas, passou por uma crise orgânica intensa e experimentou, conscientemente, o fenômeno do desdobramento do perispírito, embora Mr. Tyrrell não use a expressão. Fala o médico sobre a sensação de estar saindo de dentro de seu próprio corpo. Senti e ouvia pequenos estalos de numerosos laços que se partiam e acrescenta, comecei a me retirar lentamente dos pés para a cabeça, tal como uma corda de borracha que se encolhe. Notou, então, que estava preso ao corpo, a considerável distância, por um fio parecido com teia de aranha. O fio estava preso ao corpo, na altura do ombro. Em outra experiência, caso 59, um homem desligado do corpo sob o efeito de intenso frio, no alto de uma montanha,
Assiste conscientemente ao roubo de uma de suas garrafas de vinho de uma perna de galinha, praticado pelo guia da expedição. Quando consegue reanimá-lo e ele retorna ao corpo físico, conta o que havia presenciado e o guia se apavora, julgando que ele tivesse poderes diabólicos. Outros casos são narrados, mas o autor se abstém de comentá-los, dizendo apenas